Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estou a fazer esse vídeo. Venho cá novamente pedir a vocês para que continuem a me acompanhar aqui diante dos meus vídeos, aqui na minha página do YouTube. Subscrevam, partilhem para que as pessoas também possam aderir a essa página. Eu venho cá falar sobre uma situação que está, não é? Que está neste exato momento, ou que aconteceu nesse exato momento em Angola. Mas espero que vocês também tenham aqui os seus pareceres. Deixem aqui os vossos comentários diante desse vídeo, não é? Antes de mais nada, eu vou virar um bocadito esta câmera para poder então perceber do que eu estou a falar. Espero que vocês deixem aqui as vossas posições, essas que é necessário. Eu hoje venho cá falar desse cidadão, não é? Desse cidadão chinês, não é? Desse cidadão chinês que se encontra em Angola, um empresário na área da restauração, não é? Espero que vocês gravem bem essa cara, não é? Espero que o Estado ou a polícia tomem as suas devidas providências com relação a esse senhor, não é? E eu deixo aqui a questão. Suponhamos que fosse na China, o que aconteceria aos nossos compatriotas? O que aconteceria aos nossos compatriotas? Gravem bem, se faz favor, porque esse é um vídeo que eu vou fazer e dar aqui o meu ponto de vista com relação a tudo isso. Eu espero que todos nós, não é, tenhamos aqui a responsabilidade de chamar a atenção ao Estado angolano, não é? E além disso também, eu vou me dirigir aqui, antes de mais que eu entre nesse assunto, vou me dirigir aqui à senhora Bela Malaquias, mais conhecida por Bela Malaquias, mas que o seu nome real é Floribela Malaquias, presidente do Partido Humanista. Presidente do Partido Humanista. Eu vim aqui ler, mais ou menos, ou estudar um bocadinho com relação aos ideais ou aquilo que o Partido Humanista defende. Não é? É tão triste quando nós nos deparamos com essas situações, não é? Diante do nosso país, não é? Nos deixa um bocadinho inquieto com relação a tudo isso, a todos esses acontecimentos, com relação às perseguições, com relação às mortes, não é? Com relação, não é, às prisões. Por que eu me direcionei aqui com relação ao Partido Humanista? Só a designação desse partido já diz tudo, Partido Humanista. Eu vou, antes de eu entrar por ali, eu vou fazer aqui uma breve apresentação daquilo que o Partido Humanista defende. Vamos humanizar. Eu estou a começar aqui, vamos humanizar, não é? Vamos humanizar Angola. Junta-se a nós, não é? Junta-se a nós. E depois estamos aqui. Isso dentro dos parâmetros aqui do Partido Humanista. Bem-vindo ao Partido Humanista de Angola. Apraz-nos apresentar à comunidade nacional e internacional o Partido Humanista de Angola. O PH surge como objetivo de fazer o enfrentamento à desumanização em curso
no país e construirmos uma sociabilidade em que todo ser humano, vírgula, pode simples factos, não é, ter nascido, tenha direitos e oportunidades iguais. Temos por finalidade promover o humanismo, garantir a dignidade da pessoa humana e o seu direito ao desenvolvimento, promover a governabilidade e a governança democráticas, erradicar a corrupção, salvaguardar os direitos de segurança e de justiça, promover a economia social solidária e cooperativa, promover a sustentabilidade ambiental e educação para o desenvolvimento, a paz e ética pública. Aqui estou diretamente na página do Partido Humanista Angolano. Conheça os nossos princípios. Tem aqui muitos princípios. Humanização, a primazia do ser humano como valor e preocupação central. Igualdade de direitos e de oportunidade. Diversidade. Reconhecimento da diversidade pessoal e cultural. Educação. Democratização do conhecimento. Tem aqui muita coisa dentro como é que eu vou dizer, desta página diretamente do Partido Humanista. Por que eu decidi aqui me concentrar a senhora Bela Malaquias? No seu histórico, durante os anos, nós fomos acompanhando aqui, não é, a história da Bela Malaquia. Antes, não é, a Bela Malaquia nasceu na província do Mochico em 26 de janeiro de 1959. Foi militante da UNITA, foi militante da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. Combateu nas falas o braço armado da UNITA durante a Guerra Civil, não é? Recentemente publicou o livro Heroínas da Dignidade. Presentemente, presidente do Partido Humanista de Angola, PHA, denominação essas, não é? Do partido, denominação essas do partido, não é, italiano, português, por ali, brasileiro. Essa dominação vem de fora, não é uma dominação criativa somente, não é, como é que eu vou dizer, dentro da política de Angola. Então as pessoas vão buscando essas dominações de partidos. Quando nós vamos pesquisando, não é, o histórico dessas denominações, não é, foram partidos que não tiveram êxito. Então, ao longo do tempo, esses partidos tiveram como objetivo então virar ou se tornarem um partido político, não é? É naquilo que eu já teria dito ali com relação ao Partido Humanista, não é? O porquê que eu vou me dirigir aqui à senhora Bela Malaquias? Não é? Eu vou me dirigir aqui como ela é a presidente do Partido Humanista, não é? Nós temos vindo a acompanhar aqui a situação de, não é, alguns angolanos que nesse exato momento se encontram nas cadeias de Luanda, não é? Nós temos algumas situações também de perseguições diante dos ativistas. Nós temos também algumas situações aqui de mortes essas, não é, que têm acontecido nas províncias da Lunda Sul, não é? E não só. E o que nós temos visto aqui é que o Partido Humanista,
não é, sendo Partido Humanista, não tem apresentado no seu todo, não é, aquilo que eles mesmos dizem que defendem. Eles conseguem dar ali algumas embelezadas naquilo que eles defendem, não é, naquilo que eles próprios dizem, não é, que vem fazendo diante dessa sua apresentação como partido, não é, na Assembleia da República. É triste dizer que em pleno 2023 ainda temos, não é, situações como estas de perseguições, não é, situações essas de mortes, não é, de prisões. Temos essas situações, não é, de pessoas, não é, que têm, não é, fugido do país e que tem sido cada vez mais frequente. O porquê que eu venho cá chamar a atenção ao Partido Humanista, a senhora Bela Malaquias, é na questão aqui dos direitos, quando ela se refere à lei, não é, nas questões de defender os direitos, não é, os direitos, não é, e deveres, não é, é preciso que as pessoas então tomem atenção naquilo que tem vindo, não é, tem vindo falar com relação, não é, à proteção do cidadão, não é, em si. E antes de eu entrar pela Bela Malaquia, não é, eu mostrei ali uma fotografia de um cidadão chinês, um estrangeiro, que se encontra nesse exato momento no nosso país, não é, que é Angola. É um empresário no ramo, não é? É um empresário no ramo da restauração, não é? Que esse vídeo tem andado em todas as redes sociais, não é? É triste quando nós nos deparamos com essas situações. Eu deixo aqui uma pergunta no ar. Eu gostaria de saber se fosse um empresário, não é, a praticar esses atos no país, não é, China, o que aconteceria com esse cidadão ou com esse empresário, não é? O que aconteceria? Eu faço novamente a pergunta: o que aconteceria a esse cidadão angolano que praticasse esse ato criminoso, não é, diante dos olhos de todos, não é, aos olhos, não é, do Estado angolano? O que aconteceria, ou o que acontecesse, não é, a esse cidadão angolano que praticasse esse ato, não é, tão repugnante, não é, com uma criança? O que nós sabemos aqui que a China tem uma lei severa. O que nós sabemos aqui que nenhum cidadão estrangeiro, não é, saía, não é, ileso nesse caso que o mesmo cidadão chinês cometeu dentro do nosso país. É triste dizer que Angola se tornou um país sem lei, um país que todo um cidadão estrangeiro chega, faz e desfaz. Nós acompanhamos aqui a situação do pequeno, não é, do nosso pequeno cidadão, não é, que por sua vez, por situações essas, não é, que são impostas pelo governo,
não é, faz com que as crianças, não é, saiam por ali, não é, em busca de qualquer coisa para que eles possam então, não é, se alimentar. Infelizmente, esse pequenino, esse nosso pequeno, não é, encontrou aqui uma pessoa, não é, de má fé, de má índole, e nós não podemos ficar calados com relação a essas situações. Em outros países, quando tem alguém que vem, não é, vem no seu estabelecimento, não é, fazer algum pedido, seja de que coisa for, não é, de um prato de comida ou de uma moeda, nós devemos atender a essa pessoa com dignidade. Quando nós não estamos dispostas ou predispostas a oferecer algo a essa pessoa, não é necessário maltratá-lo, não é necessário pisá-lo, não é necessário esfolar a essa pessoa. É preciso que as pessoas tenham noção do quanto essas pessoas, não é, procuram somente de um prato de comida. Um prato de comida não se nega. Nós não sabemos em que circunstância vive essa família, mas é preciso que o Estado reconheça que tem tido falhas na sua governação. É preciso que o Estado tenha aqui mãos a medir a esse cidadão chinês, porque isto não pode ficar impune, não é? Isto não pode ficar impune. Quando alguém aparece ao seu estabelecimento, não é, em busca de alguma coisa ou de alguma esmola, não é necessariamente tu praticares o mal. Não é necessário as pessoas se dirigirem mal a seja quem ela for, no caso, não é, deste menino. É triste dizer que nós em Angola não temos justiça. Nós em Angola não temos partidos que defendem essas crianças. Nós em Angola não temos partidos, não é, que defendem um cidadão. Nós em Angola não temos uma instituição que defende os direitos dessas crianças. Não temos instituições, não é, que defendem os direitos humanos. E o que nós temos acompanhado aqui é cada vez mais, não é, pessoas que entram no nosso país, não é, fazem, desfazem, empresários esses que agem de má fé, empresários esses que agem com práticas maliciosas, empresários esses, não é, que têm maltratado os nossos compatriotas, e ninguém tem mãos a medir com essas pessoas. Falando da criança, é preciso preservar o direito dessas crianças. É preciso preservar essas crianças, não é, desses mafiosos que se encontram, que estão rodeados em vários pontos do nosso país. Porque se fosse um cidadão angolano na China, já estaria morto. Se fosse um cidadão que agisse de má fé para com uma criança chinesa, já teria a sua vida por um fio. E isso nós não podemos admitir, que os cidadãos estrangeiros, não é, do mesmo jeito que nós, não é, nos adaptamos às outras culturas, às outras, a todas as leis que são implementadas ou são incumbidas em esses países, não é? É do mesmo jeito que esses empresários, ou que, do mesmo jeito que esses bandidos camuflados em empresários, não é, devem cumprir. Angola não pode se tornar, não é, um país sem lei. Angola não pode, não é, desvalorizar a vida do próprio cidadão para valorizar simplesmente a vida desses empresários. Não é? Empresários esses que não trazem nada de bom para o nosso país. O que nós estamos a acompanhar aqui, não é, diante destes acontecimentos, é que as pessoas não têm poder de levarem esses assuntos diante de uma esquadra, não é?
Falando aqui na questão da criança, é preciso que essa criança, é preciso que o Estado tome, tome algumas providências com relação a esse empresário, para que ele pague, para que ele possa indemnizar essa criança, porque essa criança não é, essa criança, ah, essa criança não é uma criança perdida, não é? Essa criança, não é, pertence a um Estado e que esse Estado tem abandonado essas crianças, que o Estado não tem mãos a medir para com essas crianças. É difícil entender que não existe, não é, programas que possam, não é, que possam atender a demanda das famílias mais carenciadas. É preciso que todos nós façamos aqui uma reflexão. É preciso que nós todos façamos aqui, não é, uma reflexão profunda. É preciso que nós façamos aqui um esforço para que nós possamos então fazer com que essas crianças sejam protegidas, porque a lei que rege com relação às nossas crianças não funcionam. As leis, as instituições que deveriam defender essas crianças não têm feito um trabalho primordial para com essas crianças. Suponhamos que esta criança, não é? Suponhamos que nesse dia não tivesse alguém que acompanhasse esse procedimento malicioso deste empresário. Foi fotografado, o momento foi fotografado, não é? Havia mais pessoas naquele espaço que poderiam fazer diferente, poderiam fazer com que esse empresário fosse então, não é, chamado ou fosse levado a uma esquadra. O relato que nós temos acompanhado aqui diante diante dessa situação é que o jovem que teve amabilidade, não é, que se predispôs a ir a uma esquadra, não é, para poder dar queixa ou apresentar queixa com relação à situação que aconteceu com a criança, não é? Não foi lhe dado o direito de poder apresentar essa queixa. Em outros países, qualquer pessoa que pudesse presenciar um ato tão macabro como este, qualquer pessoa poderia chegar numa esquadra e fazer queixa e a polícia tomar as suas providências, não é? Sem mesmo esperar com que a criança pudesse fazer essa queixa. Qualquer um cidadão pode e deve fazer queixa, não é? Para que esse assunto, para que este cidadão chinês não ficasse impune. Não é? O que nós estamos a ver são histórias essas repetitivas. São histórias de funcionários que trabalham em empresas chinesas, que passam por necessidade, são submetidos a uma condição de extrema pobreza, são submetidos em cárceres privados, são submetidos, não é, em ter uma alimentação que não tem nada a ver com a realidade daquele cidadão, e nós não podemos admitir com que isso aconteça no nosso país. Não podemos, porque nós também somos imigrantes em outros países e nós temos como objetivo, não é, cumprir as leis, não é, desse país, não é, respeitar a cultura desse país, nos adaptarmos naquilo que é, não é, denominado para com o cidadão ou para com a pessoa imigrante. E nós só temos que respeitar, mas nós também não podemos admitir com que qualquer cidadão, qualquer empresário chega, não é, em Angola e faz e desfaz, não é, como aconteceu aqui com essa criança. E não só essa criança que teve essa infelicidade de encontrar
um senhor tão maldoso, mas também temos situações de senhoras, não é, que foram maltratadas até o ponto de desmaiar em frente de estabelecimentos de esses empresários chineses camuflados, não é? Bandidos camuflados de empresários que têm como objetivo dominar Angola. E isso não pode estar a acontecer. Eu pergunto aqui onde é que está a justiça angolana? Onde é que está, não é, as instituições que defendem, não é, os angolanos? Onde é que estão as instituições que defendem essa criança? Nós precisamos que esse cidadão seja punido. Nós queremos que esse cidadão seja expulso. Nós queremos que esse cidadão chinês, esse empresário, não é, seja, não é, que paga pelo crime que cometeu, não é? O porquê que eu me dirijo aqui ao partido da senhora Bela Malaquia? Eu me dirijo aqui, não é? Sendo a presidente de um partido humanista, ela deveria, não é, fazer diferente com relação a aquilo que ela mesmo diz que defende, não é? Porque Angola, não é, tornou-se um país sem lei, um país sem voz, não é? Os cidadãos, não é, não têm como reivindicar os seus direitos. Esses cidadãos são maltratados, são perseguidos, não é? São fustigados em todos os pontos, não é? Tanto quanto na justiça, tanto quanto na proteção, tanto quanto em situações como estas, não é? Em situações como esta deste menino. Não é? É triste dizer que diante do parlamento não existe deputados que defendem a vida, não existem deputados que defendem os direitos humanos. Eu pergunto aqui onde está enquadrado as instituições que defendem os direitos humanos. O que nós temos acompanhado aqui cada vez mais, não é? Temos acompanhado aqui situações de várias famílias, não é? Que carecem aqui de uma mão daqueles que nos governam, daqueles que se dizem defensores ou representantes do povo, aqueles que se dizem representantes, não é? Do cidadão angolano. Eu pergunto aqui quais são, quem eles são, não é? Onde é que eles atuam, não é? Até hoje não conseguimos ver ninguém a se predispor a falar com relação a essa situação. Uma criança, nesse exato momento, precisa de ser protegida, tanto quanto dentro da família, tanto quanto diante de um Estado. E é esse Estado que põe em perigo a vida dessas crianças. É esse Estado, não é, que põe em causa a vida desses pequenos cidadãos. É esse Estado que põe em risco a vida, não é, do futuro da nação. Eu pergunto, onde é que essas crianças erraram para não terem proteção de um Estado? Repito aqui, diante dessas situações, em qualquer país, todo aquele cidadão que acompanhe atos macabros como estes pode muito bem se dirigir a uma esquadra e fazer, não é, uma queixa para que este cidadão chinês seja punido. Qualquer cidadão em qualquer parte do mundo, quando presencia atos como estes macabros, pode muito bem se dirigir em qualquer
esquadra da polícia para poder então apresentar a queixa em nome daquela criança. E o que nós estamos a acompanhar em Angola, não é? Que a polícia não tem feito o seu trabalho. Que a polícia não tem feito o seu trabalho. A polícia deve proteger os cidadãos angolanos. Esse é o trabalho da polícia. Esse é o trabalho do Estado, proteger o seu cidadão. Este é o trabalho da polícia. Agir contra esses malfeitores, agir contra esses cidadãos camuflados de empresários. Este é o papel da polícia, atuar nessas questões. Eu vim cá deixar aqui este vídeo para chamar a atenção à sociedade, que é preciso que todos nós, não é, tenhamos muito cuidado, não é? Tenhamos a responsabilidade para com essas crianças, para que isso não se repita. Para que isso não se repita. Não é a única criança que passou por esta situação. Há outras crianças que nesse exato momento têm passado por essa situação. O que o Partido Humanista tem feito com relação a esses atos de perseguição, de famílias destruídas, de mortes, não é? O que o Partido Humanista tem feito diante dessas situações? O que a Bela Malaquias tem feito para com essas situações? O que a Bela Malaquias defende diante dessas situações de atos macabros? Porque são atos macabros. Esse ato foi feito na presença de outros compatriotas ou outros cidadãos chineses que não fizeram nada, não é? Não defenderam essa criança. Toda aquela pessoa que não é, presencia um ato como este deveria ser chamado, não é? Deveria ser intimado, não é? Para que essas situações não sejam repetidas aos olhos da sociedade. Sendo uma mulher dentro do parlamento, deveria ter uma posição. Sendo uma presidente de um partido denominado como humanista, não é? Deveria ter uma posição com relação a isso. Nós ainda não ouvimos deputados a falar sobre essas questões. Não ouvimos ainda aqueles que se dizem representantes do povo falarem sobre essas questões, não é? É preciso que os partidos tenham a capacidade de debater esses assuntos com relação, não é, aos direitos humanos. Quem são as pessoas que estão em frente dessas instituições? É preciso que haja debates com relação a esses atos macabros de perseguições, de mortes, não é? De prisões. Eu tenho acompanhado aqui o trabalho de alguns deputados de alguns partidos, não é?
O que tenho a dizer é que há alguns trabalhos desses deputados ou de alguns partidos, porque a oposição não é só a UNITA, temos também outros partidos, né? Quando se fala em oposição, não é só a UNITA, mas tem outros partidos. É preciso que esses partidos minoritários, não é, tenham voz, mesmo que não tiver a maioria, não é, no parlamento, mas é preciso que haja debate. Façam com que as situações como estas sejam debatidas dentro do parlamento. O que é que nós queremos? Será que nós, não é, temos controle das fronteiras angolanas? É claro que não. Será que nós temos mãos a medir com relação aos empresários que se encontram em Angola? Não. Os nossos compatriotas têm sofrido na mão desses empresários. Os nossos compatriotas têm sofrido, não é? São escravizados dentro do próprio país. Os nossos compatriotas não têm quem os possa defender. É triste quando nós nos deparamos com essa situação. É pesado termos pessoas que vêm aqui nas redes sociais mostrar os seus pontos de vista ou os seus pontos de crítico, não é, com relação ao nosso país. Muitos destes políticos não gostam, mas vão ter que aprender a lidar com todas as críticas que vêm a partir das redes sociais. Vão ter que saber lidar com todas as críticas que vêm das redes sociais. Eu pergunto, onde é que estão as pessoas que estão em frente das instituições que defendem essas crianças? Angola tem falhado. O governo do João Lourenço tem falhado com relação à proteção das crianças, à proteção das famílias, à proteção dos trabalhadores, à proteção do cidadão. O Estado angolano tem falhado. O Estado angolano tem falhado nessas questões. O Estado angolano não tem mãos a medir diante desses empresários que dominaram Angola. Empresários esses maliciosos, empresários esses que escravizam, que maltratam de todas as formas. Onde é que o cidadão normal, trabalhador, vai se queixar? Se o próprio governo maltrata-os. Onde é que o cidadão normal que trabalha em empresas privadas vão se queixar? Se o próprio cidadão que trabalha na função pública são fustigados. Não se esqueçam de compartilhar, de subscrever a essa página. Não se esqueçam de deixar aqui as vossas opiniões. Não se esqueçam de partilhar com outras pessoas, para que as pessoas tenham como hábito fazerem denúncias. Repito, em outros países, qualquer um cidadão que presencia um ato como este macabro, como desta criança que foi apenas pedir algo para comer ou alguma coisa para poder comprar, né? Para poder matar a sua fome ou sua sede. Qualquer pessoa deve se dirigir a uma esquadra para poder fazer queixa deste comerciante ou deste empresário. Em outros países isso acontece.
Eu posso fazer uma denúncia. Eu posso me dirigir a uma esquadra, fazer queixa com relação a esse ato macabro. Em outros países não precisa a presença da criança para poder, não é, essa criança fazer queixa do empresário. Mas é preciso que haja alguém, não é, adulta, consciente, que foi um ato criminoso, possa se dirigir à esquadra para poder então fazer essa queixa. As situações têm sido recorrentes, meus compatriotas. As situações têm sido recorrentes aos chineses que amarram, queimam angolanos. E essas pessoas não pagam pelos crimes. Há chineses que têm escravizados, não é, angolanos dentro do seu próprio país, que trabalham sem descanso. Há empresas que têm tirado a fé de alguns angolanos. E o Estado não tem mãos a medir. O Estado não tem como. O Estado abandona esses angolanos. O Estado tem sacrificado juntamente com esses empresários a vida dos angolanos. E é triste quando nós acompanhamos essas situações, não é? Existe uma lei esta que não tem sido cumprida em Angola. Nós em outros países cumprimos leis. Cumprimos as leis porque também nós temos deveres para com esse Estado. E um cidadão tem direitos e deveres fundamentais que são desrespeitados. Um Estado desrespeita as leis, os deveres do cidadão. O Estado tem desrespeitado os direitos das crianças. O Estado tem desrespeitado as leis sobre o direito à vida, sobre o direito à proteção. É triste quando nós vemos aqui com essas questões. É triste quando nós encontramos pessoas indiferentes nessas questões. É triste quando nós nos deparamos com pessoas, não é, indiferentes nas questões de escravidão, de perseguição, de prisões, de massacres. Onde é que estão essas instituições que defendem a vida, que defendem os direitos humanos? O Partido Humanista que deveria culmina exatamente com as políticas do partido no poder. Culmina exatamente com os ideais do partido no poder. Sendo uma senhora que sofreu nas suas fileiras, que sofreu perseguições, maus tratos, não é? O que nós estamos a ver aqui é que a senhora virou insensível com tudo isso que acontece no nosso país. Bela Malaquias, troque as fotos que tens ali diante da vossa página do Partido Humanista com relação aos vossos ideais, troca, porque não faz sentido. Não faz sentido uma senhora que